Bom dia, segunda série. Nós vamos essa semana finalizar, né, a parte de conteúdo da nossa apostila 16. Então, vamos lá prestar atenção que a gente vai finalizar com dois conteúdos. Vamos falar sobre tecnopolos e vamos falar sobre a industrialização tardia. Nesse momento, a gente vai focar um pouco sobre a China e no futuro, nos próximos capítulos, nós vamos falar um pouco da industrialização brasileira que se encaixa dentro desse padrão de industrialização tardia, tá? Então, nós vamos começar falando um pouco sobre esses polos tecnológicos, né, do que seriam isso. Então, nós acompanhamos todo o processo, né, da Revolução Industrial, desde o seu início lá na Inglaterra até chegar aos dias mais atuais. Então, o que nós estamos observando, né? Que à medida que o tempo foi passando, a tecnologia ela foi aumentando. E aí é dentro desse contexto que vão surgir os centros tecnológicos. Um centro tecnológico nada mais é, né, uma expressão utilizada para se referir a um centro com alta produção de tecnologia, tá? Então, tecnologia de ponta. Nós estamos espalhados por vários lugares do mundo, nós vamos conhecer hoje alguns. Então, vamos prestar atenção para que vocês consigam perceber, né? Citei aí para vocês alguns, temos nos Estados Unidos, nós temos também no Brasil, temos também na Índia. Obviamente que os maiores, né, os que têm uma importância maior, eles vão estar localizados nos países de primeiro mundo, tá? Então vamos analisar aí primeiro os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm, né, grandes centros tecnológicos, grandes locais com alta produção de tecnologia, e aí a gente vai destacar essa produção da manufatura, que é muito alta dentro dessa região, que é importante que vocês conheçam. Então, dentro desses dois belts, né, que a gente chama que são cinturões, né, os Estados Unidos a gente vai ver depois o processo produtivo americano, ele é dividido em cinturões, a parte agrícola também, a parte de manufatura também, né, mais à frente nós iremos estudar especificamente os Estados Unidos e vocês vão perceber isso. Então, vamos conhecer algumas das multinacionais que fazem parte do cenário americano, né? Citei aí algumas delas que estão localizadas nesses cinturões aí nos Estados Unidos, mas todos vocês já conhecem, né? Coca-Cola, Google, citei apenas algumas aqui. Outra região extremamente importante para quando a gente pensa em centros tecnológicos, vai ser, obviamente, o continente europeu, né? Principalmente quando a gente pensa dentro do contexto da União Europeia. Lembrando que o processo industrial, ele começa dentro do continente europeu, então eles já saíram na frente, tá? Mas eu vou citar para vocês alguns aqui que são importantes. Então, nós temos centros tecnológicos de tecnologia de ponta na Alemanha, no Reino Unido, na França, na Itália e em vários outros países dentro do continente europeu, com destaque principalmente para os membros da União Europeia, ok? Outro destaque importante dentro desse contexto é o Japão, né? O Japão, nós já comentamos sobre o Japão na hora que falamos do toyotismo. O Japão, ele teve um grande desenvolvimento tecnológico após a Segunda Guerra Mundial e ele não pode ser deixado de lado. Na hora que a gente pensa em centros tecnológicos, o Japão, ele tem sim um grande destaque, né? Eu coloquei até aqui um esqueminha, né, que vai ser todo esse lado esquerdo da era Meiji, é a parte antes, né, até a Segunda Guerra Mundial, o período mais antigo japonês, e após a Segunda Guerra Mundial, onde você vai ter uma indústria tecnológica muito intensa dentro do território japonês, ok? Aqui alguns exemplos das empresas, das multinacionais japonesas, que também são de amplo conhecimento, né, a Honda, Sony, Nissan, enfim, são lugares, lugares são empresas, né, que todos vocês conhecem, né. Aqui dois exemplos dessa estruturação tecnológica no Japão, para vocês terem uma noção, né, duas cidades aí extremamente tecnológicas, você consegue ver essa indústria aí do lado, onde você não consegue observar uma só pessoa. Então, toda a produção de carros, ela é basicamente feita por robôs, né? E isso é um destaque que a gente vai ter no mundo atual, devido a essa alta produção tecnológica, tá?
Agora, paralelo a isso, nós temos, né, os países mais pobres. Os países mais pobres, eles tiveram uma industrialização tardia, ou seja, eles demoraram mais tempo para começar a se industrializar. Então, a gente vai destacar hoje a China. A China, para a gente falar um pouco da China, a gente tem que lembrar primeiro que a China ela tem uma questão econômica e política complexa, né, um pouco diferente do que nós estamos acostumados, tá? Então, nós estudamos um pouco sobre China no 9º ano. Então, vamos lembrar, né? A China, ela né, era um território socialista e tudo mais, né? Como vocês já devem ter estudado também com história. E o que vai acontecer? Né, eles tinham uma coletivização da terra e aí a China começa a entrar começa a ficar com alguns problemas econômicos sérios. E aí, para que ela conseguisse se reerguer, eles criam, né, essas ZEs. O que seriam essas ZEs? São as zonas econômicas especiais. Então, o que era isso? Era uma forma deles continuarem se mantendo com algumas características do socialismo, onde o Estado é ele que domina, né, algumas áreas, alguns setores da economia, e não o setor privado, mas também permitir o ingresso do setor privado. Então, eles começam a abrir a economia, mas o setor privado não poderia ingressar em qualquer território chinês. Eles só poderiam implementar suas empresas nas ZEs, ou seja, áreas específicas que o governo separou para a abertura do capital internacional, do capital privado. Após a criação dessas zonas econômicas especiais, a China começa a ter um crescimento muito grande, ela passa a se caracterizar como um país, né, socialista de mercado, né, que é uma coisa complexa da gente poder entender, mas vocês vão estudar depois com história. Mas essas zonas econômicas especiais, elas têm uma importância muito grande, porque é dentro delas que se permite essa comercialização. Então, grande parte dessas empresas, né, que a gente vê, todos esses produtos vêm da China, são produzidos dentro desses territórios, ou seja, dentro de áreas, dentro do país, dentro da China, que é permitido a entrada do mercado externo, né, do dinheiro proveniente de outros países. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês dessas zonas econômicas especiais aí em vermelho. A grande parte das zonas econômicas especiais estão situadas no litoral por causa do transporte do produto, né? Porque a gente sabe que a exportação ela é feita majoritariamente através de navios, então estar localizado próximo ao litoral facilita o processo produtivo, tá? Então aqui no final eu coloquei uma definição, então são, né, para ficar mais claro, elas são abertas ao mercado estrangeiro, ao capital estrangeiro e é voltada principalmente para a produção de bens externos, né, para produção de bens que serão exportados. Ok, meus amores? Estudem, tá, esses conteúdos, tirem dúvida, aproveitem que agora nós temos nossas aulas ao vivo, nós iremos fazer os exercícios, iremos tirar dúvidas e um beijo no coração de vocês, meus amores, tchau.